Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Seabra e no nosso encontro de hoje iremos falar sobre razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Para iniciar o nosso estudo, vamos relembrar o que seria um triângulo retângulo. Triângulo é um polígono que possui 3 lados e retângulo é porque esse triângulo ele é a metade de um retângulo. Se você observar esses tracejados que nós temos aqui, e traçando uma diagonal, nós encontramos dois triângulos com ângulos de 90 graus. Por esse motivo, nós temos um triângulo retângulo. Bom, todo triângulo retângulo, ele possui nomes específicos para os seus lados. Então, aquele segmento que está de frente, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Os outros dois segmentos que estão passando, encostando no ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Ótimo! Em um triângulo retângulo, nós já vimos que existe o famoso Teorema de Pitágoras, que é calculado da seguinte forma: hipotenusa ao quadrado, ou seja, o maior segmento do triângulo que está de frente para o ângulo reto ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Por que será que esse é o maior segmento, com certeza, de um triângulo retângulo? Porque se você observar, esse ângulo com mais esse ângulo aqui, eles não podem ser maior do que 90 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, o que nós definimos? Se eu chamar esse ângulo de x e esse ângulo de y, nós sabemos que x mais y é igual a 90 graus. Então, não teremos ângulos maiores que 90 graus e nem igual a 90 graus. Por esse motivo, de acordo com aquela relação de lados e ângulos, de frente para o maior ângulo está sempre o maior segmento de reta, ok? Agora nós vamos estudar sobre as razões trigonométricas. O que seriam as razões trigonométricas? Razões vêm de divisão, fração. E trigonométricas são os elementos da trigonometria que nós vamos estudar, que seria seno, cosseno e tangente. Para determinar essas razões trigonométricas, e que são muito importantes e precisamos guardar, nós temos alguns macetes que são usados. Nesse caso, eu vou apresentar o só, cá, toa. O que quer dizer o só, cá, toa? Que eu tenho aqui seno, cosseno e tangente. Ó, ele tem um significado dentro do triângulo retângulo, que é o cateto oposto. Daqui a pouquinho eu vou explicar onde ele fica situado. H também tem um significado dentro do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. A mesma coisa acontece no cosseno. Cosseno, C de cosseno, A de cateto adjacente e H de hipotenusa. Toa, T de tangente, O de cateto oposto e A de cateto adjacente. O que seria isso, professora? Cateto oposto, cateto adjacente, já que eu sei quem é a hipotenusa. Bom, cateto oposto, o nome dele já diz. Oposto é o que está de frente. Então, se eu estivesse observando aqui o ângulo X, de frente a ele eu tenho o C. Então, esse seria o cateto oposto de X. E quem seria o cateto adjacente ao X? Adjacente é aquele que está ao lado. Então, ao lado desse ângulo X, nós temos o cateto B, ok? Então, cateto adjacente e cateto oposto. Se eu estivesse me referindo ao ângulo Y, cateto oposto ao ângulo Y seria o B. É quem está de frente para o ângulo Y. E cateto adjacente é aquele segmento que está encostando, está ao lado do ângulo. Então, ao lado do ângulo Y, nós temos o C, que é o cateto adjacente.
Então, cateto oposto é o que está de frente, cateto adjacente é o que está ao lado, que está encostando, ok? Aqui também algumas pessoas fazem um outro tipo de regrinha. Eles falam assim: coca, coca, HH. Então eu posso dizer coca, coca, HH para guardar as razões trigonométricas. É de extrema importância guardar essas razões trigonométricas para os estudos de triângulos. E como a gente sabe, razões trigonométricas são aquelas razões que serão relacionadas em ângulos de um triângulo retângulo. Aqui nós temos um primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, ele fala sobre um ângulo de 30 graus. De frente a ele, nós temos x. A hipotenusa desse ângulo é o 8 e nós não temos aqui o cateto adjacente. Então, vamos identificar o que nós temos. O ângulo de 30 graus, quem está de frente para esse ângulo é o cateto oposto, e de frente para o ângulo reto, que nunca irá modificar, nós temos a hipotenusa. Bom, se eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa, buscando dentro das nossas razões trigonométricas, cateto oposto e hipotenusa, então seria o seno. O que nós vamos calcular aqui então seria o seno do ângulo de 30 graus, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 graus, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele é possível de ser identificado fora da tabela, porque nós temos os arcos notáveis, nós vamos ver daqui a pouquinho. E o cateto oposto já foi informado que é o x e a hipotenusa também foi informada que é o 8. Antes de entrarmos nos arcos notáveis, nós vamos falar agora diretamente aqui quem seria o seno de 30. Fazendo uma breve consulta na tabelinha, seno de 30 é igual a 1/2. Ele vai ser igual ao cateto oposto, que é aquele cateto que está de frente para o ângulo de 30 graus, que é x, sobre a hipotenusa, que é o segmento que está de frente para o ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa 8. Ótimo! Encontramos aqui duas razões e uma igualdade. A igualdade entre duas razões, nós temos o nome de proporção. Para determinar uma proporção, o valor de x dentro de uma proporção, basta multiplicar cruzado. Então, o que nós temos aqui? 2 vezes x, que é igual a 2x, e 1 vezes 8, que é igual a 8. Se eu procuro o x, ele é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Ótimo! Encontramos, então, quem seria o nosso cateto oposto, 4. Agora, nós vamos ver um segundo exemplo, mas antes de entrar no nosso segundo exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre os arcos notáveis. O que seriam os arcos notáveis, né? Também ângulos notáveis. São aqueles que possuem uma medida já determinada através de uma regrinha aqui bem simples. E existe uma dedução para esses arcos que nós podemos estudar em vídeos posteriores, ok? Mas para guardar esses arcos notáveis, vocês vão utilizar a seguinte regrinha. Primeiro eu vou colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de 3, 1, raiz de 3. Aqui todos vão ser sobre 2. Aqui também todos sobre 2. E esse aqui sobre 3. Professora, eu não vou conseguir guardar isso não. É muito complicado. Não é não. Nós temos algumas musiquinhas, alguns macetes que nos ajudam a guardar essas medidas. Aqui também nós temos a raiz e a raiz quadrada. Ótimo! Então, vamos guardar essa tabelinha aqui primeiro dos arcos notáveis para a gente conseguir prosseguir com outros exemplos. A regrinha é a seguinte:
1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 para todos e raiz para quem não for 1. E na tangente é um pouquinho diferente. Então, tem uma musiquinha que lembra muito o ritmo do Jingle Bell, né? Do Natal, e fala da seguinte forma, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. É uma musiquinha bem simplesinha que com esses ângulos aqui, com esses arcos notáveis, você desmembra qualquer dúvida que tiver no triângulo retângulo. Agora vamos supor um outro exemplo. Vamos imaginar agora que eu tenho um ângulo aqui de 60 graus. Eu tenho o valor de x que eu quero determinar e o segmento aqui ao lado que mede 5. Então, agora, para determinar o valor de x, eu tenho que verificar o que foi informado no meu problema. Bom, 60 está dentro aqui dos nossos arcos notáveis. X é o que de 60? X é o cateto que está de frente, então ele é o cateto oposto. E 5 é o cateto que está ao lado do ângulo de 60 graus. Então, nós temos aqui um cateto adjacente, porque a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90 graus, ok? Bom, se eu tenho aqui cateto oposto e cateto adjacente, relembrando lá nas nossas razões trigonométricas, ou seja, eu tenho coca. Nós vamos ver que nas razões trigonométricas, coca seria o cálculo da tangente. Então, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, vale x, sobre o cateto adjacente, que é igual a 5. Então, tangente de 60, basta a gente conferir aqui na nossa tabelinha, tangente de 60 é raiz de 3, igual a x sobre 5. Para resolver aqui uma proporção, novamente, multiplicamos cruzado. O número que não está aparecendo aqui, ele é 1, que não vai modificar aqui na sua multiplicação. Ele é um elemento que não modifica o produto. Então, x é igual a 5 raiz de 3. Determinamos a medida de x. Espero que tenham compreendido. Aqui nós falamos um pouquinho, então, sobre as razões trigonométricas. Um grande beijo e até o próximo.